Oi, 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 pessoal! Vamos começar agora a nossa aula de ciências. Hoje são 3 de maio de 2021. Nós vamos começar aqui a nossa aula falando um pouquinho sobre a reprodução humana, tá bom? Então, olha só, o que o nosso conteúdo traz para nós? Nesse primeiro momento, nós vamos ver o que é a reprodução humana, tá bom? Olha só, para que haja a reprodução, ou seja, para que haja uma nova vida, reproduzir é ter uma nova vida ou ter a continuação da espécie, tá bom? Para que haja reprodução, isso é, a formação de um novo ser humano, é preciso que um espermatozoide, que é produzido por um homem, encontre um óvulo, que é produzido por uma mulher. A fusão entre óvulo e espermatozoide é chamada de fecundação. Então, o que é a fecundação? De acordo com o nosso texto, é a fusão entre o óvulo e o espermatozoide. Mas o que é fusão? Fusão é a união de um ou mais elementos de modo que se tornem um só. Então, fusão tem o espermatozoide, tem o óvulo, que é um pouquinho maior, o espermatozoide, que é bem menorzinho, ele vai entrar dentro do óvulo. Entrou dentro do óvulo, o que acontece? Os dois se tornam uma só célula, tá bom? Em geral, a fecundação dos seres humanos acontece após a relação sexual. Por que o nosso livro traz em geral? Porque hoje em dia nós temos maneiras artificiais de fazer a reprodução, que é o que a gente chama de reprodução assistida ou de fertilização in vitro, tá? Que ela pode ser feita em laboratório. Então, as pessoas que não podem ter filhos de forma natural, elas fazem um tratamento hormonal e mesmo assim, se não conseguirem, o que acontece? O médico vai lá, que trabalha com reprodução, ele vai lá, ele pega um espermatozoide e coloca ele dentro do óvulo. Geralmente são colocados 3 ou mais, ele coloca o espermatozoide com a ajuda de toda a tecnologia, né? Coloca ele lá dentro do óvulo, ele é tirado do corpo, tá? E depois que tirou o óvulo do corpo da mulher, o espermatozoide do corpo do homem, implantou, depois ele coloca novamente aquilo que já está em fusão, aquilo que já foi unido dentro da mulher novamente, para ver se a gravidez ela vai se desenvolver. Todo esse processo dá certo? Às vezes dá, às vezes não. Então depende muito do corpo da mulher, da aceitação, de quando isso é feito, tá? Então uma mulher, quando ela está com a taxa hormonal mais apropriada para a gravidez, é entre os 18, que quando ela entra na parte adulta, né? Depois dos 18 anos, até ali entre 40 e 42 anos, ela ainda está com uma vida em que a fecundação ela pode ser feita de forma natural, tá bom? Depois disso, o risco de a mulher não poder engravidar é muito grande, tá bom? Porque essa taxa hormonal abaixa, aí ela vai produzir menos óvulos dentro do ovário, e aí é muito mais difícil, tá bom? Olha, então quando o nosso livro fala em geral, essa fecundação dos seres humanos acontece após a relação sexual, quer dizer que, em geral, na maioria dos casos, é assim que há reprodução, tá bom? Nessa relação sexual, olha o que acontece. Nela, milhões de espermatozoides são lançados na vagina. Eles se deslocam pela abertura do útero, atingindo seu interior e, em seguida, chegam às tubas uterinas, onde pode encontrar o óvulo. Milhões de espermatozoides chegam ao óvulo, mas só um consegue penetrá-lo, fecundando-o. Tá vendo aqui essa imagem logo aqui ao lado? Tá vendo esse símbolo aqui, que falando que é um símbolo de microscópio? Ó, o óvulo cercado de espermatozoides,
O óvulo aparece em tom alaranjado, os espermatozoides estão em azul. Essa imagem ela foi obtida por microscópio, ampliada cerca de 620 vezes e colorida artificialmente. Tá vendo que nós temos aqui um óvulo, um só. É essa célula feminina aqui, ó, que ela é lançada uma vez só por mês e ela fica ali esperando os espermatozoides para fecundá-la. Olha só quantos espermatozoides, tá vendo? São muitos. E o óvulo, ele tem o poder, por assim dizer, de escolher qual é o espermatozoide que vai entrar. O mais forte, aquele que tem mais propriedades para continuar uma gravidez, tá bom? Então, isso aí tudo é uma seleção. Como é que isso é feito, professora? Não sei. Os cientistas também não sabem. Ninguém sabe, é um mistério, né? É um mistério da nossa ciência, o mistério da reprodução, tá bom? Ó, depois de fecundado, o óvulo desloca-se para o útero e se fixa à parede interna desse órgão. Então, quando ele já foi fecundado, ele fica ali no útero, tá? Ele fica ali no útero, tá? O desenvolvimento do óvulo fecundado dará origem a quem? A um bebê, a um bebezinho, com todas as características do papai e da mamãe, tá? Eles se misturaram e essas características elas podem também ser misturadas, tá bom? Olha o que o nosso livro apresenta pra gente. Uma perguntinha. Você vai falar sobre a fecundação. Sobre a fecundação, escreva o nome das células que se unem nesse processo. Quais são as duas células que se uniram no processo da fecundação? Agora, do órgão aonde ela ocorre, aonde que acontece a fecundação. E agora a letra C, do canal que liga o útero ao exterior do corpo. Qual que é o nome desse canal que liga o útero da mulher à parte externa do corpo? O que tem entre eles? Tá bom? Aqui no nosso livro, quando você encontrar essa tabelinha aqui, ó, com esse arroba, olha, isso aqui é para você fazer uma pesquisa. Ó, essa página contém um vídeo desenvolvido com a ajuda de crianças e adolescentes sobre como meninos e meninas devem ter os mesmos direitos e serem respeitados. Então, isso aqui, ó, é o endereço para que você possa acessar a esse vídeo. Belezinha? Vamos para o próximo? E agora, professora? Ah, já houve a fecundação e agora? Agora é a gravidez e o nascimento, tá bom? Então, olha o que o nosso texto apresenta pra gente. A gravidez, ela começa quando o óvulo fecundado se fixa ao útero. Acabamos de ver isso anteriormente no nosso livro. Na espécie humana, a gravidez também é chamada de gestação e dura cerca de 38 a 42 semanas, o que corresponde aproximadamente a 9 meses. Então, esse período entre 38 e 42 semanas é o tempo em que o bebezinho ele pode nascer. Professora, mas e se o bebezinho ele nascer antes de 38 semanas? Aí a gente fala que ele é prematuro, tá? Ele é prematuro. E se ele nasce depois das 42 semanas? Ele não pode nascer depois das 42 semanas, porque isso pode trazer um risco tanto para o bebezinho quanto para a mãe, tá? Geralmente, uma idade muito boa para o bebezinho nascer são as 40 semanas, tá? Então, entre 38 e 42, a melhor são 40 semanas. Quando a mulher está grávida, eu já passei por isso 3 vezes. Quando a mulher está grávida, nós contamos uma data provável para o parto e geralmente são contadas essas 40 semanas, tá? E aí a gente sempre fica com 2 para mais ou 2 para menos, tá? E o bebezinho ele pode nascer de uma forma natural, ele escolhe a hora dele nascer. E se ele não escolher essa hora de nascer até esse período das 40 semanas, a mulher já fica atenta. Então eu só posso esperar mais 2 semanas, né?
E aí, se por acaso o bebezinho não der sinal de querer nascer, aí a mulher, ela vai falar para o médico dela, vai até o hospital, né? E aí faz uma cirurgia para retirada do bebezinho, tá bom? Agora nós vamos ver como que é o nome dessa cirurgia. Olha só, durante esse período da gestação, da gravidez, o feto permanece dentro do útero, onde se desenvolve. Tá vendo aqui nessa foto? O bebezinho tá aqui dentro de uma bolsa, tá vendo? Uma bolsa cheia de líquido envolve o feto e o protege até o nascimento. Então, aqui nós temos um órgão, meninas, chamado útero, que só as mulheres têm, tá? E esse útero é onde vai se fixar aquele óvulo que foi fecundado e ele vai dar origem a um bebezinho. Esse bebezinho, ele vai crescendo semana a semana, se desenvolvendo em cada parte, tá? E aí ele vai sendo guardado por uma bolsa, tá? Cheia de líquido. A gente chama esse líquido de líquido amniótico, tá bom? Todas as substâncias de que o feto precisa, como nutrientes e gás oxigênio, vêm do corpo da mãe. Elas passam para o corpo do feto através da placenta, um órgão que se desenvolve dentro do útero durante a gravidez. Tá vendo aqui, ó, que nós temos essa partezinha aqui, ó, chamada de placenta. Temos aqui dentro ligando o bebezinho à mãe, nós temos o cordão umbilical, o útero, essa partezinha aqui, ó, que tá em vermelhinho, tá vendo? E aqui nós temos o canal que liga o corpo, né? Que liga o útero à parte externa do corpo, né? Que é a vagina, tá bom? Que é esse canalzinho aqui, ó, tá bom? Olha que interessante, aqui dentro da barriga da mamãe, o bebê, ele consegue se desenvolver através do que a mãe consome, tá? Então, tudo que a mamãe come, tudo que ela ingere, vai para o bebezinho. Todos os nutrientes da alimentação da mamãe vai para o bebezinho através desse cordão umbilical, tá? E aí fica sendo guardado nessa bolsinha aqui, ó, que a gente chama de líquido amniótico, tá? Líquido amniótico. Tá lá dentro da placenta, tá bom? E é essa bolsa cheia de líquido que estoura na hora que a mulher ela vai ter um parto normal, por exemplo, tá? E aí sai todo esse líquido, como se a mulher estivesse fazendo xixi na casa, tá? A ligação entre a placenta e o feto é feita pelo cordão umbilical. E esse cordãozinho ele é cortado no momento do nascimento, tá? Também é por meio do cordão umbilical e da placenta que as substâncias produzidas pelo feto, que não podem permanecer em seu corpo, passam para o corpo da mãe, de onde são eliminadas. Olha que interessante! Então, há um trabalho duplo, né? Tudo aquilo que o bebezinho quer jogar fora, vai pelo cordão umbilical para o corpo da mãe também, e depois o corpo da mamãe é quem elimina, né? Através do xixi, do cocô, tá bom? E olha que legal, ali dentro dessa placenta, o bebezinho ele tem vários nutrientes. Às vezes ele faz o xixizinho dele ali, ó, e aí vai pra boquinha também, tá? Então é um momento aí e ele não fica assim paradinho, não, tá? O bebezinho ele mexe o tempo todo, desde o momento em que ele começa a ser formado, que forma lá os bracinhos, as perninhas, o bebezinho ele fica ali, ó, nadando nessa bolsa, né? E aí quando vai ficando mais pro finalzinho da gravidez, mais pro finalzinho da gestação, ali próximo às 37, 38 semanas, o bebezinho ele vai dando uma quietadinha, porque o espaço fica muito pequeno para ele, né? Mas a mãe, ela consegue sentir a partir das 20 semanas, 21 semanas, ela começa a sentir os primeiros chutinhos do bebê. E é uma das fases melhores da vida de uma mulher, viu? Sentir o que tem uma vida dentro dela é a coisa mais linda do mundo. Eu vou passar agora para vocês para um outro vídeo para a gente encerrar esse assunto, tá? Porque aqui eu só tenho 15 minutinhos. Daqui a pouquinho a gente volta, tá certo?